Atenção, senhoras e senhores, atenção QRX na rede. Está começando mais um episódio e hoje é um episódio especial porque nós temos um ilustre convidado internacional, veio da Holanda, instrutor Marinos. Nós vamos hoje abordar aqui assuntos muito bacanas. É lógico que além desse instrutor que nós temos aqui, nós temos outros convidados como o Lazarim, enfim, vou até apresentá-los aqui de maneira um pouco mais específica para vocês entenderem o peso que hoje nós estamos aqui colocando nesse episódio de QRX na rede. Mas antes, eu quero fazer um agradecimento especial à Resgatécnica, que compartilha do nosso propósito no combate às perdas evitáveis, né? A Resgatécnica, ela é uma referência no mercado quando se trata de produtos de resgate e salvamento, além dos equipamentos da Romatro. Eles também oferecem diversos outros tipos de EPIs, então fica aqui o bizu para você que é da área ou para sua empresa, ok? Lembrando que o QRX na rede, ele está disponível nas maiores plataformas de streaming, tanto como YouTube, Spotify, dentre outras. Então, entra lá que tem muito assunto de altíssimo nível. Bom, apresentando aqui o Marinos, ele é bombeiro há mais de 20 anos, tendo atuado por 17 anos como instrutor de resgate enquanto bombeiro profissional. Atualmente, Marinos se dedica ao serviço de bombeiro voluntário e à função de consultor internacional de resgate para a Romatro. Ele compartilha, nessa atividade dele, ele vem compartilhando conhecimento com os socorristas, resgatistas e instrutores ao redor do mundo, por meio de treinamentos ou até uma atividade que a Romatro promove, que é a Romatro Experience. Nós teremos também aqui a presença do Luciano Corso, técnico em mecatrônica e engenheiro eletrônico de formação. Atualmente é gerente regional da Romatro para a América Latina. A minha voz não está ajudando muito hoje, eu estou um pouco rouco, mas vamos lá. Ele atua há mais de 15 anos nos setores de incêndio e resgate com cursos de especialização nos Estados Unidos e Europa. Principal missão, além de promover marca que representa, é elevar o nível do conhecimento dos especialistas e da população em geral nos avanços tecnológicos da indústria automotiva e de resgate através da organização de cursos, palestras e workshop técnico. E aqui também meu grande amigo Bruno Lazarim, capitão do Corpo de Bombeiro de Santa Catarina. Lazarim é bacharel em Direito, mestrado em Administração Pública, instrutor de resgate veicular, assessor técnico e assessor de comando pela ABRES. Bom, depois aqui da gente apresentar para vocês o nível da galera que está comigo aqui, vamos direto aos nossos pontos de discussão para a gente contribuir com você que está assistindo, que está nos ouvindo, com um profissional que vem da Europa. Thank you very much, welcome. Olha o meu inglês, hein, galera? Vocês estão vendo que cada episódio que passa, my English fica very, very good. Yeah, hello. Yeah, nice to be here today. It's quite an honor to be nice for me. This is the first time to be in Brazil, and it's been a warm welcome from that I stepped out of the airplane. E é o primeiro podcast, né? Yeah, that's also true. The first podcast that I'm in. So é uma honra. Inovação QRX na rede. Por favor, nosso amigo Luciano. Bom, obrigado. Agradecer o primeiro Anderson pelo convite, parabenizar aí pela iniciativa. A gente sempre fala que falta, né? A gente tem profissional de qualidade, mas falta fazer essa informação chegar na rua. Exato. Então, eu sempre falo, né? Como funcionário e trabalhador desse setor de emergência, eu fico muito triste quando eu vejo coisas que poderiam ter sido evitadas. A gente estava falando sobre isso, inclusive, né? Exato. As mortes, perdas evitáveis. Então, parabéns aí pela iniciativa. Conta com a gente no que precisar e muito bacana. Eu tenho acompanhado aí a evolução do podcast
E galera, vamos seguir, compartilhar, passa no grupo do WhatsApp aí, porque a gente precisa fazer isso chegar na rua. Vamos Isso que aí. vamos. Muito legal. Eu que agradeço. Amigo Lazarim, por favor. Pô, obrigado, Anderson, mais uma vez pela oportunidade de estar aí segunda vez já com um podcast aí no QRX na rede. Dizer que é uma oportunidade ímpar, principalmente para quem acompanha, estuda o resgate veicular ou o salvamento veicular, Boa. poder treinar e conversar com uma das referências mundiais no trabalho técnico, que é o Marinos, e que é engraçado, mas para quem é da área, é a mesma sensação daquele menino que gosta de jogar futebol e encontra o Neymar. É a mesma relação, né? Nossos ídolos no salvamento são diferentes, né? E o Marinos é certamente um deles, porque é uma referência e é alguém com quem nós sempre aprendemos pelos vídeos, e dessa vez podemos conversar com ele aqui pessoalmente. Obrigado, Anderson, obrigado, Luciano, obrigado, Marinos, aí pela oportunidade. E lembrando, pessoal, nos últimos 2 dias, a convite do capitão Lazarim e também do Luciano, Marinos, eu tive a oportunidade de praticar, aprender muito conhecimento com eles, tanto da equipe de instrutores e também com o instrutor Marinos, como colocado pelo Lazarim, é altamente capacitado e é ídolo para nós, é o nosso Neymar. Então, ontem nós fizemos um dia inteiro de prática, foi muito bacana. Bom, eu quero iniciar aqui com uma pergunta, pensando como a gente estava dizendo há pouco tempo, quanto às mortes evitáveis, né? Uhum. No Brasil, nós temos um número muito alto, que nos coloca entre os 5 maiores países que mais morrem no trânsito, né? Dependendo da estatística que a gente está olhando, a gente cai para 3. Ao ponto que a gente gostaria de saber como que lá na Holanda, qual que é o uso das estratégias que eles utilizam e que tem resultado positivo para que eles mantenham um número de mortes, principalmente sinistros de trânsito, baixo. Yeah, what you see in the Netherlands about the traffic accidents. You've got your speed limit. The speed limit in the Netherlands was for a long time 120. Then it's raised a little bit to 130. But because of environment reasons, it's now went to 100 kilometers an hour, and that is all because of environment reasons. But something that they also saw is that the accidents are also getting less. So it's something that was not the first case to reduce the traffic accidents, but it was a nice thing that also was there. É muito bacana, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil tem uma concessionária em São Paulo, uma rodovia, que liga São Paulo com o litoral norte de São Paulo. Rodovia dos Tamoios. E lá, o limite de velocidade é de 80 km por hora, porque ela tem uma especificidade muito grande. Ou seja, o número de sinistro de trânsito lá é muito baixo. Mas, ao contrário na Holanda, que o pessoal se colocou com uma conscientização para baixar a emissão de poluentes e favorecer o planeta, lá na Tamoios, o pessoal que usa reclama que o limite é muito baixo. Yeah, but in the Netherlands they also complain that the speed limit is too low. But you've got your speed cameras, and if you drive too fast, then you get a ticket. You need to be aware of that, and then you drive what they say how hard you can drive. São 2 estratégias, né? A gente educa a criançada na escola para respeitar o limite de velocidade, e o adulto, se não tem jeito, a gente educa pelo bolso. Então, assim, é bem diferente, né? A questão como enxergam as coisas, né?
I think it also is because we live, the Netherlands is a very small country, and we live with a lot of people in that small area. So then you have to have a little respect for each other, because otherwise it's getting a mess. Sendo um país pequeno e com uma população grande, existindo essas formas, né, de se diminuir sinistro de trânsito, uma das curiosidades nossa aqui é como que está posto o serviço de emergência. Sendo um país pequeno, como que os órgãos de segurança ou como que os bombeiros se posicionam para chegar nessas emergências e para estruturar, de certa forma, o serviço que é prestado no país. Yeah, if you see how the fire stations are stationized in the Netherlands, you could say that you need to arrive at the scene, say at 6-8 minutes. We need to be there as firefighters, rescuers. Aquela imagem que você compartilhou, ela representa isso que ele está falando. Então, você que está nos acompanhando, você pode estar olhando aí de maneira a distribuição, que é a quantidade de postos de serviço de emergência para que consiga chegar nesse tempo. E é algo que, para nós, exato, é algo para nós, percebam aí, que é algo a ser buscado. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue ter uma estratégia muito melhor de combate a essas perdas evitáveis, essas mortes no sinistro de trânsito. So if you see the picture with all the stations, those are volunteers, but also professional firefighters. Okay. It are all professionals, but some of them are volunteer. We've got the same education, so they do the same work. But if the city is too crowded to go to the fire station and go at your call, then they have a professional 24-hour shift on that station. Okay. And the rest is volunteer, but the same education, they do the same thing, they get the same trainings. For me, I started as a volunteer firefighter, and then I saw, okay, I want to make my living out of it, and then I became a paid firefighter and a professional firefighter, and did that for 70 years, and now I'm still a volunteer in my hometown. And that is also what you see common in the Netherlands, is that people that are working in a fire station as a firefighter, in their free time, they're still volunteer in their own hometown. So that then you get also a good mix if during the training that the professionals are see new things much more quicker than the volunteers, but they bring it to the volunteer stations, and so you get the knowledge level is getting quite high in the Netherlands. E como é a formação, por exemplo, ele já disse que é a mesma, tanto para voluntário quanto para profissionais, mas qual que é o período de formação, o tempo ali para... Yeah, when you start to become a firefighter in the Netherlands, you go to school, you do your education, and within 1 year you are a firefighter. Uhum. And then you can you can work with your breathing apparatus and go into a building and those kind of things. But after that, you're starting with the rescue. So first you've got your fire, and you can go with the truck, because we've got one seat that is available for the people that are in school, so that they can already learn in how it is working during a call. But first fire, and then rescue, and then all the first step to become a real firefighter without student on the back. Mm-hmm. Then you are 1 to 2 years in college. In our truck, it's almost in all the trucks in the Netherlands, you got 7 seats, but we go out with 6.
So one seat is available for if we've got a student. Acho que é um pouco, vocês vão saber muito melhor do que eu, mas acho que é um pouco diferente daqui, né? Sim, ele é diferente, e, Luciano, e até um ponto que nos chama a atenção, porque dadas as diferenças em relação à formação do nosso profissional, talvez um dos problemas maiores que nós temos é a capacitação continuada. Exato. Ou o treinamento e atualização. Então, o que nós gostaríamos de saber do Marinos é quão frequente ou como que se trabalha o treinamento e a atualização de um bombeiro que já é formado, para que ele não fique longos períodos apenas atendendo ocorrência e não recebendo nova capacitação ou nova certificação sobre protocolos ou até atualizações operacionais diversas. Yeah, if you look at how we do the training in the Netherlands, we've got once a week on an evening, we as a volunteer we do a training. We've got a training schedule for 1 year, and everything that you've got in your station need to be trained. So the schedule is they try to keep that on paper, that they can see, okay, this is trained, that is trained, and so for 1 year, and then you start all over again. Yeah, maybe you've got some special topics in your station, and that is added to your training schedule. Now, once a year we go to a training facility that we can work with real fire, so with them into a building with fire and that kind of stuff, and the rest we do on our trainings area, just at the fire station around. In the neighborhood of that. If we want to practice a rescue, then we go out on the street and crash some cars in that area, so that we really have the call, the drive through them to the rescue, have a real environment that we can watch at the street and that kind of thing. Nessa parte de treinamento, a organização, o cronograma, como ele disse, é uma coisa simples. Mas, na parte do desenvolvimento do treinamento propriamente dito, eles utilizam alguma tecnologia de simulação realística, bonecos, equipamentos, ou basicamente o que nós trabalhamos aqui, veículos e essa dinâmica de execução mesmo? We've got 25 regions, and within that regions you've got several fire stations. In the region you've got the office, and the people that are working in the office, they make sure that we've got the right equipment to do a proper training. Eu aproveito, Luciano e Anderson, nessa questão. Eu acredito que quem está ouvindo ou assistindo riu ou chorou quando ele falou que o caminhão tem 7 lugares. Então, nós, uma realidade nacional, estamos acostumados a trabalhar com pouco efetivo. Temos a formação padronizada com o ideal, mas adaptamos o serviço de rua conforme a necessidade. Então, hoje, dificilmente nós temos, a não ser nos grandes centros, o trabalho com 5 ou 6 bombeiros, né? Nós temos cidades que trabalham que operam com um mínimo de efetivo. A pergunta para o Marinos, Luciano, é a seguinte: o que acontece quando o acionamento da central é para um sinistro de trânsito? Em quantos profissionais uma equipe na Holanda opera na rua? If we get a call for a rescue, we go to our fire station as a volunteer, or we are already there. But as a volunteer, we go to our fire station, and then we have 7 minutes to react on that call. If we don't react within 7 minutes, they're gonna give the call to the station that is the next one in line, and because the stations are that close together, we arrive at the scene always quite quickly.
We drive with six. With 6 people, we go to them to the scene. Yeah, and if we can't achieve 6 people, then also the second station is going to drive. Professional, same story. They start. Every truck has 6 people on them. That's the minimum. Some of them they try to work with 4, but if the call is too big, then they go with 6 people. E além dessas 6, os bombeiros, quando uma ocorrência, um sinistro grave, um paciente encarcerado, também há o acionamento dos paramédicos. Then we've got our ambulances that are coming to the scene, so they get added to the firefighters, because in the Netherlands we don't have medics on our fire trucks. We've got somebody, our number 4, is taking care of the patients that are in the car. So they do their A, B, C, D, E, and then they give when the ambulance is arriving at the scene, they do them give that back to the ambulance. Okay, we see that A, B, C, D, E, and then they gonna work together with, if they need a firefighter with them with the patient, then the number 4 is helping the ambulance person. Então, existe a presença também do médico em algumas situações. Esse médico, ele fica no serviço, ou, por exemplo, ele estaria de plantão no hospital? The doctors, if they need to arrive at the scene, we got them on the mobile medical team, and they come with 9 out of 10. They come with a trauma heli, and then we've got a real doctor that is arriving at the scene. E a estrutura deles é uma coisa absurda, né? Sim. I'm glad that we've got that structure. That's right. But I think it's also easy and easier in the Netherlands, because that we live in a small area with that much people. It's the distances are also closer. Eu fiz uma cara de I disagree a little bit. Fiz uma cara de que eu não concordo, porque ontem a gente estava batendo um papo e ele não mencionou, mas na Holanda tem mais de 1.000 quartéis, para uma população de 17 milhões de habitantes, e você tem mais de 50.000 bombeiros. Então, assim, o país é pequeno, mas bastante tem recurso. 1.000 quartéis. Luciano, eu acho que um dos pontos que nesses últimos dias tem sido frequente nas nossas conversas, né, é que além do tempo-resposta dele ser fantástico, da estrutura, não há como excluir o papel da legislação. Sim. Não só a questão financeira, mas a questão da cobrança. E o que chamou bastante atenção na palestra do Marinos durante esses dias aqui foram os crash tests. Sim. Como os carros são diferentes, que circulam aqui, às vezes os mesmos veículos, mas com um padrão de segurança e construção veicular muito diferente do que é lá. E eu gostaria, nesse ponto, Luciano, que o Marinos nos trouxesse essa questão de como a Rolmatro, aí já nesse caso, se aproximou da indústria automobilística para que os seus equipamentos e que a sua tecnologia fosse sendo desenvolvida para respeitar a legislação e, claro, para garantir com que os bombeiros tenham uma tecnologia melhor, porque eu corroboro dessa opinião. Assim, é claro que é um país pequeno e tudo mais, mas quando se tem uma seriedade, principalmente legislativa, a coisa funciona. Uhum. Yeah, if you look at the crash tests that they do at cars, they do that all over the globe, but all on a different level, because I think the awareness of
of the countries is also playing a role in that. The customers they look at the cars. If they want to go and buy a car, then they want to know if it is safe, where they drive in. So they take a much better look to how safe that car is, that they can compare different cars that they want to buy. And that is also something that the car manufacturers know, because safety sells. E a gente fica mais triste ainda de saber que volta e meia se ouve no Brasil a possibilidade de diminuição de algumas coisas para diminuir o valor final do veículo. Então, quando nós temos, e isso é o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aí, que traz números absurdos em relação a quanto custa financeiramente um óbito, e a gente já debateu muito sobre isso, né? Uma vida não tem preço. Sim. Nós gostamos de precificar aquilo que é nosso, mas a vida da minha família, ela não, eu não gostaria jamais de ter que trabalhar isso aí em cifras. Sim. E é o que eu acho que é um movimento, e que, como o Luciano mencionou lá no início, nós, profissionais do salvamento, nós, resgatistas, temos que fazer e trazer esse tipo de bandeira para a discussão, porque se nós estamos falando na prevenção, que nós tenhamos alguns mecanismos a mais de cobrança legal para que o país seja um país um pouco mais seguro do ponto de vista daquilo que a indústria pode oferecer. Sim. E não só do que o usuário vai acabar fazendo, né? Então, é mais uma hora para chorar, eu acho. Isso é bem triste de ouvir, porque como o Capitão Lazarim mencionou, às vezes a gente vê o acidente na rodovia. Eu já cansei de ver, né, em rua, corpos cobertos, mas tem uma história por detrás desse corpo coberto. Como você falou, de repente aquele cara é um pai de família. Isso. De repente era a única fonte de renda dessa família. Aqui é normal ainda, família com 2, 3, 4 filhos, principalmente nas camadas mais baixas, e de repente aquela única fonte de renda que estava dando uma sobrevivência, né, digna para aquela família, morreu e acabou. Então, é interessante isso que o Capitão Lazarim mencionou, do quanto custa, o que isso vai gerar de impacto financeiro e de vida para essa galera. E, putz, isso me frustra demais como brasileiro, demais, porque eu tenho a sorte de conseguir viajar por aí, e na América Latina inteira é assim, inteira. E é muito triste isso, é muito triste, porque a gente sabe que tem coisa boa no mundo todo, mas não chega aqui. E é complexo esse negócio. É bem complexo, porque a própria ONU, ela coloca dentro das suas metas, né? Ela recomenda veículos mais seguros, rodovias mais seguras, né? Então, a segunda década de segurança no trânsito, nas metas é colocado essa questão. E quando a gente pega os números, principalmente no Brasil, e a gente faz comparações por pequenos períodos de tempo, de quantas pessoas perderam as suas vidas em trânsito, ultrapassa guerras como do Iraque, do Afeganistão, né? Então, é uma coisa que chama muita atenção pra gente. Sim. E o que a gente percebe, Anderson, é que o que chama atenção, principalmente até pelas falas do Marinos em relação a treinamento e tudo mais, nós não estamos com essa realidade tão afastada deles de treinamento. Há muitos lugares em que conseguem treinar. Só que o cenário em que se está inserido o serviço de bombeiros, o serviço de salvamento, ele é diferente. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto em que a gente conversava e que nós gostaríamos também de saber do Marinos, com essa rodagem pelo mundo, se nós aqui, né, ou se nós estamos tão atrasados em relação a protocolos ou doutrinas, em comparação ao que se tem aí fora, e principalmente ao que se tem na Holanda, e como essa experiência foi
para ele em conhecer essas outras realidades e poder voltar para casa e comparar com o que é feito na Holanda. Yeah, what I see in Brazil now, I've been in now for 2 days, 3 days, 3 days. I've done the training, and you see that the level at that you guys have is quite high. But I'm glad to be here because I have the opportunity to go around the world and see a lot of people doing rescue, and you can learn things from them, but also teach them something. So if I see something around the globe, hey, that is interesting, I take that with me, and I can give that back to the people where I'm do the teaching. So I'm glad to spread a little bit of those things, or spread a little bit of knowledge, and I hope that I can that I add a little bit to making the world a little bit safer in that way. Isso daqui que nós estamos fazendo, por exemplo, vocês vão, esse tour que vocês vão fazer pelo Brasil, vão pegar mais alguns estados, né? Mas isso aqui que a gente está promovendo agora, esse conteúdo aqui, vai ser entregue para o Brasil inteiro, para as pessoas que atendem esse tipo de ocorrência. E também, puxando o gancho que nós estávamos falando agora há pouco, dos crash test, eu queria saber do Marinos, quais são as principais tecnologias utilizadas lá no serviço, lá na Holanda, já que a frota de veículos que circula no país é uma frota de veículos que aqui para nós chamamos de veículos premiums, né, que são veículos muito mais resistentes, veículos mais duros, como nós estávamos discutindo nesses dias de treinamento, a base da coluna A de uma BMW são muito reforçadas e são extremamente largas. Então, quais são essas tecnologias que eles utilizam lá? Yeah, if you're gonna if you see the cars that are do the crash test and safety cells, so they're getting stronger and stronger, and that is what we also see at Olmatro, that we have to keep developing not only the rescue tools but also our other tools that we have as lifting bags and our shoring equipment that has to be better and better to make sure that we still can give the firefighters the right equipment, that they can do the job now, but also can do the job, say, in 10, 15 years from now. We have a good cooperation, a good relationship with different car manufacturers, where we can test our tools if they still can cut the newest cars. A nice example of that is what we did on Intershoots last year. That we've got from BMW, new BMW, so that not only we can cut the newer cars, but also the teams from around the globe that did the rescue challenge could cut the newer cars. So in that case, we try to get teams familiar with newer cars, but also we can see if we can still can cut those high-end new cars. And as a firefighter, how long it takes for you to get this technology available in your truck? It's around, say 10 to 15 years. The tools stay on the truck, and then you get the newest tools. E uma dúvida nessa linha, essa relação entre as montadoras de veículo e com a Romato, por exemplo, que é uma desenvolvedora de equipamentos de encarceramento também, existe parcerias e ele faz parte em algum momento? Por exemplo, uma pergunta aqui bem ignorante nesse aspecto. Quando uma montadora está desenvolvendo um veículo,
existe algum tipo de troca? Ó, nós estamos criando aqui, utilizando agora mais bóron ou boron nesses veículos das linhas X. E aí ele, de alguma forma, também participa do desenvolvimento das ferramentas, por exemplo, da Pentium e tudo mais, para que seja possível vencer essas estruturas? We are not getting involved in the during building new cars. So that is something that the car manufacturers do by themselves. They build their cars. So we always are behind that. But we try to see what they are doing within looking at the crash tests that are done with those new cars, where the improvement is on the metal of those cars, and then getting new cars to actually also cutting on those cars, and then we can work together with R&D. I'm as a firefighter, I'm working together with R&D to getting new materials, new tools, to improve our tools even more as they are now. Eu vejo que essas adaptações, elas são necessárias para a gente vencer esses desafios. E, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos alguns desafios a serem vencidos. Como, por exemplo, no Brasil, há algum tempo, os últimos 5 anos, vem sendo discutido cada vez mais a presença, por exemplo, da restrição de movimento de coluna, da autoextração do paciente com a orientação de um paramédico. Aqui no Brasil são socorristas, enfermeiros e médicos, para que esse paciente, quando indicado, faça uma autoextração. E isso na Europa, na América do Norte, já é uma realidade, e também acaba, querendo ou não, sendo uma adaptação do contexto, partindo do pressuposto do que é mais benéfico ao paciente, né? E Anderson, até nessa mesma linha, com base nessa adaptação, chama muita atenção, e o pessoal que está nos assistindo, certamente alguns devem trabalhar em locais assim, em que ainda existe a ferramenta combinada. Tem muito. Que, em tese, ela é uma ferramenta boa porque serve para duas funções. Ela consegue separar e cortar. Então, para que eu preciso ter duas se eu posso ter tudo numa só? E a gente já percebe que, com essas mudanças, ter apenas uma ferramenta combinada já não é o suficiente. E é um paradigma que ainda é presente, ainda ele existe, é uma barreira. Em muitos locais ela já quase deixou de existir, mas quando eu coloco na mesa custo de ter duas ou duas em uma, tem esse detalhe. E tudo isso converge para, agora com essa linha da aproximação do APH, converge pro tempo de cena e dificuldades que eu tenho no resgate ou no salvamento. Então, são coisas que acabam caminhando quase que juntas, né? Embora as equipes sejam às vezes distintas, elas caminham para o mesmo lado. Exato. A gente percebe, principalmente após os inícios dos desafios aqui no Brasil de 2016, que o pessoal da saúde, os enfermeiros médicos que atuam no pré-hospitalar, estão cada vez mais presentes na tomada de decisão do paciente traumatizado dos sinistros de trânsito, né? Alta energia, esses pacientes, os estudos mostram que esses pacientes sangram muito, e aqueles pacientes com sangramento maciço têm uma mortalidade alta. Pacientes que deram entrada em serviço de emergência com sangramento maciço, um percentual alto acabou falecendo 24 horas depois, enfim. Então, essa questão de aproximação e a gente diminuir tempo de cena, ela é fundamental. A gente precisa continuar reforçando a necessidade
do profissional da saúde ter capacidade para acessar o habitáculo e contribuir ali no processo de desencarceramento. Sim. Eu vejo, Anderson, que um dos pontos que mais me chamou a atenção e que eu acho que é interessante que nós possamos enaltecer aqui, porque na cabeça de muitas pessoas, quando a gente vai conversar com alguém que é desenvolvedor de ferramenta, eles estão pensando só em desenvolver algo que corte, que separe e que tenha força. Mas ficou nítido nesse contato que nós tivemos com o Marinos que todas as ações técnicas foram centradas em quem? Na vítima. Todo o treinamento foi centrado na vítima. E para quem também tem a mesma curiosidade, e nós nos últimos anos temos ido muito para a doutrina europeia, de forma larga no país, houve uma entrada do manual do Ian Dunbar. Sim. O manual do Ian, que em vários momentos ele traz temas que para nós eram um certo tabu, como estabilização manual, como movimentação do veículo utilizando ferramentas hidráulicas, veículos principalmente tombados ou lateralizados, e algumas questões até sobre planos, que é um deles, né? Para quem está mais habituado com essa dinâmica dos planos emergencial e principal. Hoje nós já temos também o plano imediato, que foi trabalhado pelo Marinos aqui nesses dias. E que já está, inclusive, nas fichas de avaliação da WRO. Então, o que eu vejo, Luciano, e até é importante deixar isso claro, do posicionamento do Marinos, que chamou, particularmente, eu já participei de dezenas de treinamentos com desenvolvedores de ferramental. Foi essa linha. Trabalhamos com Pentium, trabalhamos com ferramentas que são inquestionáveis do ponto de vista de separação, de corte, de potencial, desempenho, mas tudo centrado na vítima. E isso foi o ponto, para mim, foi o ponto alto. It's a lot. Right? Yeah, it's really a lot, and with the translation, it's. But I want to say. With the evolution of what the ambulances are having, they ask on the patient, okay, can you come up by yourself? If we open a door, then we need to use the tools. In the past, it was we need to fixate the patient, and we cut all around the car, all around the patient away, and then we can take the patient out in a fixated way. But now that is, you see, luckily that is changing, and the patient, that is the most important thing, because when he's not in the ambulance or in the hospital, then he could die. So what you see in trainings is that we do techniques that are very big, to remove the whole side or remove the whole roof. But during a real accident, it's 9 out of 10 just grabbing one door out, a B-pillar out, and then you've got enough space to get that victim out. But during training, you need you use those cars until you only got the wheels left to get everything what you learn during training, to put that in your bag, and then okay, we can pick that piece out of that technique, and then we can free that victim that is in the car during a real accident. Foi importante nesses dias, né? Na verdade, nós ficamos tristes porque o Marinos não cortou um Monza. Passar pelo Brasil, quem sabe nos próximos treinamentos ele irá cortar um Monza. Porque, né? O batismo de fogo no Brasil é treinar no Monza. Que eu arrisco dizer que deve ter sido um dos carros mais vendidos da história. Porque em Santa Catarina, todo treinamento tem pelo menos um. Mas o que o Marinos comenta, e é talvez um dos maiores desafios que a gente tem como instrutor, é ter essa capacidade de aproximar a realidade com aquilo que se tem de logística no momento.
E há de ser enaltecido aqui nosso amigo, o mago dos cenários, o Major Muniz e o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, que foram os expoentes no desenvolvimento do compêndio de fichas de salvamento veicular. No Brasil, exato. No Brasil, esse brilhante trabalho começou com o Bombeiro Militar de São Paulo. O Major Muniz esteve sempre muito envolvido. Na época que ele começou, era tenente, capitão. Faz um tempo. Faz um tempo já. Acho que ele tinha até cabelo naquela época ainda, né, Major? Mas é um espetacular trabalho que ainda não é tão difundido. Nós temos uma predominância do manual da Biquim. Isso sim, está dentro das viaturas. Mas falta ainda esse amplo acesso do compêndio de fichas que certamente ele vai ser cada vez mais necessário no nosso trabalho, até mesmo pela questão dos veículos elétricos. Né? Temos uma frota antiga assim no país, mas já em alguns grandes centros, né, em Santa Catarina aqui tem alguns exemplos, né, região Joinville, Balneário Camboriú e Florianópolis já tem veículos que são de uma certa tecnologia um pouco mais superior, né? E o que eu vejo, assim, até para finalizar as minhas intervenções, é que a gente percebe, Anderson, nesses dias em contato com o Marinos, que eu vejo que a capacidade de tomada de decisão deles e a coragem em alguns momentos, ela supera o medo dos nossos manuais e daquilo que está escrito. Porque quando ele fala e quando ele diz, não, você como comandante de operações, você como técnico, se você chegou numa determinada postura, movimenta o carro com a ferramenta. Faça manobras mais agressivas. E me parece que isso para eles é um pouco mais notório, mais claro, porque não há uma diferença tão grande entre quem é especialista e quem está começando. E como ele já mencionou, pelos treinamentos, há uma linha um pouco, né? Essa amplitude ela não é tão grande entre quem sabe muito e quem sabe pouco. Está mais na experiência, né? Está mais na experiência. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios e fica talvez como uma das maiores lições que foi o treinamento dele. Exatamente. We are lucky that we can get in the conversation with the ambulance personnel and we as a firefighter. Okay, can we relocate that car to make it quicker, to make the rescue quicker for that patient that is inside the car? And if the ambulance says, hey, that's a good idea, then we're just gonna relocate the car. And at the end, it's all about that patient is in a short period of time in that hospital, because there they can make that patient better and not in the car. Assim, só um comentário antes de traduzir o que o Marinos falou, mas vocês falaram do compêndio, né? Do Major Muniz. O Marinos tem esse aplicativo. Tem o Marinos. I'm telling them that you have the app from the Rescue Sheets in Brazil. Yep. Então, assim, se o Marinos tem, por que todos os bombeiros do Brasil não têm? Sabe? E além de ter, às vezes você conversando com os profissionais, eu tenho, mas você não vê a utilização na ocorrência. Exato. The rescue seats is the easiest way to get the newest cars available for you, so that you can see, okay, that is a new car on the road. That rescue seat is already there. So then you can see if how strong that car is, where the reinforcement is. So you can learn from the car that are on the road just by looking at the rescue sheet. Eu estava conversando até com o Lazarim. A gente percebe que nós estamos no caminho certo, que o Brasil ele vem sim se desenvolvendo bem na parte de salvamento veicular, na parte de trauma. O que a gente precisa agora é expandir, levar para as outras regiões, porque isso está muito melhor em alguns estados e a gente precisa evoluir isso. No, absolutely. You need to spread knowledge. As long as you spread knowledge, then every day you learn more, and the rescue is getting better and better. And that is what I see also around the world.
that as long as you bring knowledge, they're gonna be improving themselves. É um processo, né? É um processo. É lento, é longo e é árduo, né? Tem que chegar em todos os locais porque a doença, a trauma, as mortes no trânsito, elas não escolhem, né? Não, só vai acontecer em Nova York, na Holanda, em São Paulo, Santa Catarina. Isso acontece em qualquer lugar. Bom, chegamos, acho que, infelizmente, chegamos ao término do nosso episódio. Um episódio que a gente discutiu aqui muita coisa boa, um nível altíssimo. Hoje, inclusive, o nível internacional, nosso episódio QRX na Rede. E antes de eu finalizar, mais uma vez, eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial à Resgatécnica, também à Rolmatro, né? Nós estamos dentro do mesmo lado em combate a essas perdas evitáveis, né? E quando a gente faz capacitação, quando a gente desenvolve um equipamento, todos nós estamos indo na mesma linha, né? E dizer que a Resgatécnica, ela é aqui no Brasil, ela é uma referência no mercado para produtos de resgate e salvamentos. A Rolmatro é uma referência mundial no desenvolvimento de equipamentos de resgate e salvamento também. E quero relembrar mais uma vez vocês que o QRX na Rede, ele está disponível nas maiores plataformas de streaming, YouTube, Spotify, entre outras. Então entrem lá, assistam aí, porque aqui é conteúdo de altíssima qualidade. É uma forma que você consegue ter aqui em mãos como é feito num país de primeiro mundo e como nós estamos fazendo no nosso em desenvolvimento. Quero agradecer ao Marinos, thank you so much. Quero agradecer também até eu ia chamar você Ia chamar ele de Marcelo Rossi. Eu ia. Não. Tem problema, deixa tem a problema. corneta desligada que não é a hora. Eu falei, não posso falar isso, porque aí eu vou deixar todo mundo sabendo. Não corta essa parte, não. O apelido do cara, mas enfim, eu quero agradecer mais uma vez ao Luciano. O Luciano é um cara sensacional, você é um cara muito gente boa, bem bacana. A gente se conheceu, acho que em 2019, né? E de lá para cá sempre muito presente aí com a gente. Então, muito obrigado ao Lazarinho. Lazarinho é um parceiraço mesmo, é um dos profissionais aqui no Brasil que eu entendo como uma das maiores autoridades. Então, queria deixar aqui, em nome da Resquad, o meu muito obrigado, thanks so much, mais uma vez aí, a todos vocês. Valeu, obrigado. Obrigado. Só um comentário final, agradecer também aí o espaço aberto e deixar claro, nós como fábrica não somos nada sem vocês, instrutores, usuários. Então é muito legal essa conexão que tem entre todo mundo. E também acho que o usuário sem a tecnologia também acaba não conseguindo chegar ao objetivo principal, que é salvar vidas. Então a gente sabe que a gente tem uma missão, não tão nobre como a de vocês, que estão aí na ponta, mas a gente leva muito a sério e tem muita responsabilidade em cima disso. Então, obrigado aí por abrir o espaço. Eu estava batendo um papo com o Marinos no café da manhã, ele estava bem contente aí de poder participar e compartilhar um pouco. Então, pô, obrigado e parabéns pelo que vocês fazem. Vamos lá. Legal. Valeu, eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigado aí, Anderson, mais uma vez pela oportunidade. É um espaço fantástico em que a gente pode conversar e fazer com que o salvamento chegue cada vez mais próximo das pessoas, né? E seguimos em frente aí, que a luta não tem fim. Não tem fim. Thank you for having me here. It's quite an honor to be here. So keep on with doing the good work and the changes that you achieve with your podcast, because even small changes are changes. Parabéns para nós. Obrigado. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhando até agora. Continuem e até o próximo episódio do nosso QRX na Rede. Valeu. Wow.